Hoje vamos aprender a fazer babados na manga de uma blusa. Essa técnica é uma ótima maneira de personalizar suas roupas e dar um toque especial ao seu estilo. Olá, eu sou a Rosiane Brito e bem-vinda ao meu ateliê de costura. Vamos começar? E aqui eu já tô com a minha blusa. E aí primeiro nós vamos escolher onde queremos que o babado na manga ele chegue. Então você vai marcar essa área onde você quer que seu babado ele vá com um giz de alfaiate. Aqui eu tenho uma caneta daquelas invisíveis. Vou marcar onde eu quero que o meu babado chegue. Então, fazendo a marcação aqui. Depois de marcar, eu vou tirar a medida da parte da frente da cava com a fita métrica em pé para conseguir fazer essa curva nessa área que vai ser colocado o babado. Aqui deu 18 centímetros da minha cava na parte da frente. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer 18 vezes 4. Aqui deu 72 para mim. Então, a minha tira, minha faixa, que eu vou fazer o meu babado, ela vai ter 72 de comprimento e aqui tem 8 centímetros de largura. Então, com 8 centímetros de largura, eu fiz o meu babado e minha tira tem 72 de comprimento. Então, eu definindo esses dois, agora eu vou fazer primeiro o acabamento dessa minha faixa. Então, virando 1 centímetro e virando mais 1 centímetro para fazer esse acabamento e ele ficar já acabadinho para a gente não ter erro depois. Então, primeiro dobra uma vez e segundo dobra mais 1 centímetro. E aí aqui eu vou prender com alfinete para ficar mais fácil e vou para a máquina para fazer essa costura do meu primeiro acabamento aqui. Aqui na máquina a gente pode ver que ele já tá bem posicionado e eu vou fazer aqui a costura desse acabamento de 2 centímetros. Então vê que eu vou posicionando bem e vou virando a minha costura para que ela fique bem certinha e aí eu faço ao longo dessa bainha inteira. Então a gente vai terminando a nossa bainha aqui e tá pronto o nosso acabamento do babado. Então ele fica assim, ó, com 1 centímetro a medida dele. Agora nós vamos pegar e vamos dobrar no meio essa faixa para que a gente faça um arredondado na ponta dela, para que esse acabamento ele faça um acabamento muito mais bonito. Então a gente dá esse arredondado no final, nas duas partes juntas, cortamos aqui com a tesoura. Você pode fazer a olho mesmo, como que você achar melhor, e aqui vai cortando ele. Aí aqui tem essa curva já feita, onde nós vamos fazer o nosso primeira linha para franzir esse babado. Então a gente posiciona aqui, você deixa a sua tensão da linha a maior que tiver e faz no ponto maior. Aqui eu usei o ponto da minha máquina 5 de comprimento e a maior tensão que eu tinha. Assim, o tecido ele já vai dar um leve franzido e vai ficar muito mais fácil da gente puxar essa linha para franzir depois. Então aqui eu passo uma segunda linha de franzido para que quando a gente for franzir essa faixa, uma das linhas não fique muito fraca e quebre. Normalmente acontece isso. Então por isso que a gente passa 2 linhas para puxar. Que assim o franzido vai ficar muito mais uniforme e a tendência é de não quebrar a linha.
Agora aqui, a gente vai pegar as duas linhas da parte de trás da nossa linha e vamos puxar para fazer o franzido no babado. Então, você vai puxando, vai deixando o mais uniforme possível essa linha. Então, vai ajeitando ali com a mão, vai deixando ela bem posicionada, que fique o mais uniforme. Aquela marcação que fizemos primeiro, eu vou posicionar o babado e colocar alguns alfinetes para fixar e deixar tudo no lugar. Então, a gente vai posicionando, ver as partes que estão marcadas, para que a gente posicione o nosso babado a partir dessa marcação. Então, eu vou marcar aqui, e aí eu vou posicionar esse babado para que fique tudo no lugar. E eu vou usar alfinetes para fixar esse babado, para depois a gente ir para a máquina de costura. Então, primeiro eu vou fixando bem, e assim eu vou vendo se o meu franzido ele tá tudo certinho também, para não ficar nada enrugado, e ele tem que ficar todo franzidinho. Então, eu vou marcando, aí eu chego naquela marcação, e aí coloco esses alfinetes. Agora eu vou costurar. Aqui na máquina de costura, nós vamos fazer uma costura reta para fixar esse nosso franzido. Então, eu vou passando aqui a costura e vou vendo se o babado ele não tá embolando nem nada. Vou ajeitando sempre com a mão para que fique tudo certinho. E aí, vou terminando aqui a minha costura. Você pode ver que eu fui até onde tinha aquela primeira marcação. Aqui dou um retrocesso no final e terminei aqui a costura. E ela fica assim, uma costura reta. Agora, a gente precisa fazer a limpeza dessa peça, porque normalmente do outro lado da peça fica alguns fios soltos, por causa do franzido que a gente usou e por causa das duas costuras que nós fizemos para fazer aquele franzido. Então, a gente usa o descosturador para que essa costura ela fique bem limpa e que não apareça do lado direito da nossa peça. Então, aqui eu já tirei os fios e aí vou tirando os que estão sobrando. E agora a gente tem o nosso babado já colocado na cava da nossa blusa. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma tira de 4 centímetros. Aqui, ó, na marcação tem 4 centímetros essa tira. E eu vou fazer o acabamento agora desse babado para que ele não fique dessa forma, para que ele fique limpo e profissional. Então, eu vou dobrar essa tira no meio e aí vou posicionar ela entre o nosso babado para fazer esse acabamento e deixar tudo um acabamento bem perfeito e limpo. A tira, o comprimento da tira, ela não tem um tamanho específico. Eu medi a cava e deixei grande, para que no final eu pudesse cortar. Então, faz o maior que você puder, que aí depois você só corta o excesso. Aí aqui a gente vai posicionando a nossa tira. O babado ele vai ficar no meio da nossa peça, para que a gente consiga dar esse acabamento. Então, aqui a gente vai costurando, vai sempre ajeitando com a mão e posicionando da melhor forma possível para que nada saia do lugar e nem a costura ela não passe fora da nossa marcação. Então, aqui a gente vai terminando e vamos fazer aqui o último arremate. Aí você viu que sobrou aqui um pouco de tecido da nossa tira. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos
fazer uma costura de pesponto, para que ele fique bem acabadinho e que essa costura ela não fique voltando pro lado de fora. Então a gente passa aqui na máquina, faz uma costura rente de pesponto, bem rente da nossa borda, do nosso acabamento ali. Então eu vou puxando, vou posicionando e faço esse pesponto. E aí ficou esse excesso de tecido aqui. Para que a gente tenha um acabamento limpo, precisa dar uma refilada no nosso tecido, que sobrou aí muito tecido. Então a gente usa a tesoura para fazer esse acabamento final. Então você vai cortando essa parte aí que tem muito tecido, para que o acabamento ele fique mais limpo. Então eu vou cortando aqui, vou tirando esses excessos de tecido. E aqui, chegou na parte final dele, eu tiro o excesso todo. E depois de tirar esse excesso, tirei o excesso todo pro acabamento, eu vou juntar o direito com o direito do tecido da peça. Então, para fazer essa cava aqui, aí eu coloco um alfinete para posicionar. E aí, a nossa costura na cava, ela tem que ter uma costura na diagonal, para que fique melhor. Então aqui eu vou marcar 1 centímetro para essa costura. E aqui, para você visualizar melhor, eu faço esse acabamento na diagonal. É uma costura reta que eu vou fazer. Mas assim o acabamento ele vai ficar muito melhor da nossa cava e não vai ficar repuxando essa cava também. Então o acabamento vai ficar bom. Aí eu faço 1 centímetro aqui e vou fazer uma costura reta na máquina. Aí aqui a gente tá na máquina, eu vou tirar esse excesso aqui de tecido e vou fazer a nossa costura reta aqui, para fechar a nossa peça. Então eu dou um retrocesso no começo e continuo a nossa costura reta. E vou fazendo assim pela peça inteira até chegar no final dela. Aí no final eu também dou um retrocesso na nossa peça. Então eu faço aqui, esse é o acabamento, olha como que ficou. E agora, para fazer esse acabamento na lateral, vou fazer uma costura na overlock, vou passar na overlock para fazer esse acabamento da lateral. Então eu passo a overlock e nós temos esse acabamento mais profissional, né, para peça também. Mas se você não tiver overlock, pode passar o zigue-zague na sua máquina, que também funciona muito bem. Aí aqui eu vou virar e vou passar uma costura na bordinha para finalizar o nosso acabamento. Aí aqui nessa parte da cava, para não ficar muito grosso, a gente faz um pequeno pique, um pequeno cortezinho para virar essa peça. Aí um lado a gente coloca para a direita e prende, e o outro vai ficar para a esquerda. Aí assim a gente não deixa aquela parte tão grossa assim. E aí vou passando o alfinete na nossa cava toda, para depois ir para a máquina de costura. Enquanto eu tô fazendo a marcação aqui com o alfinete e posicionando tudo no lugar, eu gostaria de compartilhar com você uma novidade, que eu sempre tive dificuldade em saber quanto de tecido eu precisava comprar para fazer minhas peças. E foi por causa disso que eu criei o e-book Na Medida da Costura. Ele é um guia completo e muito prático que ensina todos esses truques para você nunca mais errar na medida da sua costura. Então, se você tiver interesse, confere o link que está na descrição, tá? E eu tenho certeza que você vai amar.
Agora aqui a gente posiciona o nosso tecido e vamos fazer a nossa costura final do nosso acabamento. Aí aqui vai posicionando e vai fazendo o mais rente possível essa costura, para que ela não escape e para que ela fique no lugar, mas que ela fique com um pesponto também nessa bordinha, para esse acabamento ele ficar bem bonito. Então aqui a gente finalizou a nossa costura e você pode ver como ele ficou rente à borda e fica um acabamento muito mais limpo. Então a gente pode ver que é um acabamento muito mais profissional, né, para nossa peça. E essa é a nossa peça final. O acabamento na parte de dentro fica dessa forma e fica muito mais bonito. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial e que ele seja útil para suas criações. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso!